Segundo Samuel, capítulo 1. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziquilaque, sucedeu ao terceiro dia que o homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, disse-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram. Assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e as capitais de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou a Malequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado por toda a minha vida, está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e a trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e a rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E plantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse ele: Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do carro, e eis que está escrito no livro do reto: há ornamento de Israel. Nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não os noticieis em Gates, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos, vos montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós. Campos e ofertas alçados por Ai, desprezivelmente foi arrochado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo, do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás. O arco de Jonas nem voltou vazia. A espada de Saul. Saul e Jonas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram. Era mais ligeiro que as águias, mais forte do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestiu de escarlata, em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonas, quão
amadíssimo, me eras mais maravilhoso, me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 1 de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 1 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 2 de 2 Samuel, pessoal. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá. E disse-lhe: O Senhor sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram as cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali o Davi rei sobre a casa de Judá, e deram aviso a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Bendito seja vós do Senhor que fizeste tal beneficência ao vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram, a mim, rei, sobre si. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade e sobre os Azoritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel, da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiram a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com seus servos, de Esbozete, filho de Saul, de Manaim, na Gibeão. Saíram também do Joabe, filho de Jeroía, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes dessa banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os jovens e jogue diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta dos 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Elcate a Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante do servo de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Jeroa, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses e que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de trás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner olhou para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse: Abner, desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos jovens e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tomou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe,
teu irmão. Porém, não se querendo ele desviar, Abner feriu-o com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu pararam, porém Joabe e Abissai seguiram após Abner. E pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho dos exércitos de Gibeão, e os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre. Não sabes tu que por fim haverá amargura, e até que, quando não agir, dizer ao povo que deixe de seguir aos seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram, mas e caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, passando o Jordão, caminharam por todo o Britom e vieram a Manaim. Também Joabe e se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi falaram. Faltaram 19 homens, além de Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos, e levantaram a Azael e sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebron. Então, pessoal, esse foi o capítulo 2, né, de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 2 quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 3 de 2 Samuel, pessoal. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebron. Foi o seu primogênito Amon de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gersum. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Egla, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha dito Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aia, e disse Isbosete a Abner: por que retrachacou comida de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: sou eu a cabeça de cão que pertence a Judá. Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arquires, por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner e o outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba, e nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou a Abner a sua parte mensageira a Davi, dizendo: de quem é a terra? E diz comigo:
faze a tua aliança, e eis que a minha mão está contigo, para tornar a ti todo o Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo a aliança, porém uma coisa te peço, que é não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, e filho de Saul, quando vies ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dai-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus, e enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciões de Israel, dizendo: Muito tempo aqui procuráveis que Davi reinasse sobre nós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o medo aos ouvidos de Benjamim. E foi Israel, e aos olhos de toda a casa de Benjamim, e veio Abner a Davi, a Hebron, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei, e irei e ajuntarei ao meu rei, meu senhor, todo Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi-se ele em paz. E eis que os servos de Davi, a Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo, e já Abner não estava com Davi em Hebron, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse que fizesse que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despedisse de maneira que, se fosse assim, livremente, bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e fizeram voltar deste o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebron, Joabe os tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Os que Davi, depois ouvindo, disse: Inocentes somos, eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem que seja leproso, nem que se atenha a bordão, nem que caia a espada, nem que necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. E disse: Pois Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco e de planteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro, e sepultando Abner em Hebron, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E o rei, planteado Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão, mas as tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caístes como
os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém, Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e o outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, e eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Jerusia, são mais duros que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4, capítulo 3 de 2 Samuel, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 3 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 4 de 2 Samuel, pessoal. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrerá em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram, e toda Israel pasmou, e tinha o filho de Saul 2 homens capitais de tropas, e era o nome de uma Baná, e o nome de outro Recabe, filho de Rimon, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim, e tinha fugido os Berotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonas vieram de Jerel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Berotita, Recabe e Banã, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram. E lhe cortaram a cabeça, e tomou-se a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebron, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor de Saul e da sua semente. Porém, Davi respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filho de Rimon, pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclac, cuidando ele que eu, por isso lhe disse: avisarás quando mais a ímpios, homens que mataram um homem justo que em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não os exterminaria da terra. E deu Davi ordem a seus jovens, que os matassem, e cortaram-lhe os pés, as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4, né, de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 4 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 5 de 2 Samuel, pessoal.
Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrão, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes sendo Saul ainda rei, sobre nós eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. E Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 7 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui, porém Davi tornou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade Davi, e Davi foi edificando em redor deste Miló até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, eram com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e a madeira de cedró e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que edificava a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltará o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samuá, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisuá, e Nefeque, e Zafia, e Elisamá, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, que ouvindo Davi desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entrega-mos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perasim e feriu-os ali Davi. E disse: Rompeu, ó Senhor, os meus inimigos diante de mim, como quem rompem as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens o tomaram, e os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras, e há de ser que, ouvindo tu estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Jessé. Então, pessoal, esse foi o capítulo 5.
de 2 Samuel, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 5 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 6 de 2 Samuel, pessoal. E tomou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, e puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aió, filho de Abinadab, guiar o carro novo, relevando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus. Aió ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tambores, e com pandeiros, e com símbolos, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão da arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrirá a rótula em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed Edom e o Geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed Edom. O Geteu, 3 meses depois, e abençoou o Senhor a Obed Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem o amor, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham andado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava ali cingindo de um efote de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com o júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando na arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava por olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração, e, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armará, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, ando do que a teu pai, a toda a sua casa,
mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, se envelhecerei e me humilhei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas até o dia de hoje. Então, pessoal, esse foi o capítulo 6, né, de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 6 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 7 de 2 Samuel, pessoal. E sucedendo que, estando o rei Davi em sua casa, e os que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cetros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e disse a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ias tua casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cetros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosse, e destruí teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel a ti, porém te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti as tuas sementes, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei da idade diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã, Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante ó Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová, e qual é a minha casa, que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e isto o costume dos homens. O Senhor Jeová, e que mais te falará ainda, Davi, pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo a saber a teu servo,
Portanto, grandioso és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro com outro Deus, senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos, em que há com o teu povo, como Israel, gente única, na terra a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se o nome, a fazer-vos essas grandes gerações e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. Confirmaste a teu povo, Israel, por teu povo, para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu servo, o seu Deus. Agora, pois, o Senhor Jeová, esta palavra que falasses acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como tens falado, e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga o Senhor dos Exércitos e Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te a casa, portanto, teu servo achou no seu coração o fazer-te essa oração. Agora, pois, o Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade. E tens falado a teu servo, está bem. Se, pois, agora servir de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, Senhor Jeová, o disseste, e com a sua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Então, pessoal, esse foi o capítulo 7, né, de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 7 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 8 de 2 Samuel, pessoal. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteque, Amá, das mãos dos filisteus, também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com o cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobar, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates, e tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já arretou todos os cavalos do carro, e reservou deles 100 carros, e vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobar, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens, e Davi por guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com o servo de Hadadezer e os que o trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Beta e de Berotais, cidade Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi feria todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou
ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitará da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos, e de Adadezer, filho de Reob, rei de Zobar. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000 por guarnições, em Edom, em todo a Edom, por guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça com a todo o seu povo. E Joabe, filho de Jeruía, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailute, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Amileque, filho de Abiatar, eram sacerdotes e seraitas, escrivão. Também Benaia, filho de Joiata, estava com os creteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Então, pessoal, esse foi o capítulo 8 de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 8 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 9 de 2 Samuel, pessoal. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe: ó rei, és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse: ó rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: este está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Bozete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo darei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim fará teu servo, porém, Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então, pessoal, esse foi o capítulo 9, né, de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 9 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. 100% você. Boa tarde, amigo. Tudo bem com você, maninho? Agora, continuando, pessoal. O capítulo 10 de 2 Samuel, pessoal.
E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filisteus de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naas, com seu pai. Usou de beneficência comigo e enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filisteus de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura, ora Davi a teu pai, a teus olhos, porque te enviou consoladores, porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade e para espiá-la e para transformá-la. Então tomou Anum os seus servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. O que fazem saber Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados, e disse o rei Davi: deixa-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra ele a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi, a Maaca, estavam a par no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolhendo dentre todos os escolhidos de Israel, e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filisteus, contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me viras em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer. Esforça-te, pois, e enforcemos-nos pelo nosso povo e pela cidade de nós, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade e voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou a Hadadezer e fez sair os sírios que restavam da outra banda do rio, e vieram a Elam. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles, do que informado Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elam. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, pelejaram contra ele, porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, que havia ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel.
e serviram e temeram Círios e socorreram mais aos filhos de Amon. Então, pessoal, esse foi o capítulo 10 de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 10 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora o capítulo 11 de 2 Samuel. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, um tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formada à vista. E enviou Davi e perguntou por ela, por aquela mulher. E disseram: porventura não é essa Bate-seba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado a sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse a Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém, Urias se deitou na porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, porque não descer à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e o servo de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher, pela tua vinda, pela tua vida e pela vida da tua alma. Não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda, hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como o servo de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-o lá por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos, os servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber o Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso daquela peleja, e sucedendo que o rei encolerice e te diga: porque vos chegaste tão perto da cidade a pelejar, não sabieis vos que havia de atirar do muro quem feriu a Abimeleque, filho de Bezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes, porque não vos chegasse ao muro, então dirás também: morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviará. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós
e saíram ao campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Eteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirá Joabe: Não te pereça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota esforça-o. Tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, pessoal, esse foi o capítulo 11, né, de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 11 de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. Agora, agora o capítulo 12 de 2 Samuel. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. E o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprará e criará. E ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para quiser para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei até o próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Porquanto com este feito, deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao sétimo dia, morreu a criança.
e temiam os servos de Davi, dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria. Viu a criança e ele disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à casa e pediu pão, e lhe puseram. Não, e puseram pão e comeu. E disseram-lhe: seu servo, que é isso que fizeste pela criança viva? Jesuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E que, se ele vivendo ainda, a criança jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, porque jejuaria eu agora. Poderei eu fazê-la mais voltar, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome Jeditias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabados, filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajuntai, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e tomai-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela. E a tomou e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, aí às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez todas as cidades, os filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Então, pessoal, esse foi o capítulo 12 de 2 Samuel. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 12, né, de 2 Samuel quis transmitir para nós, pessoal. E amanhã, pessoal, se Deus quiser, Deus abençoando, vai ter a parte 2 de 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 24, pessoal, no mesmo horário de sempre, tá, pessoal, das 2 horas da tarde adiante. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live. Não esquece de compartilhar a live com seus amigos, tá, pessoal? Me inscreve no canal Reserva, que está aqui na descrição do vídeo, tá na descrição da live. Se inscreve lá, ativa o sininho de notificações, porque logo eu vou estar postando vídeos, né, das lives, tudinho, sem direitos autorais. Eu vou estar postando lá para vocês, lá no canal Reserva, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da live, tá? Agradeço mesmo de coração, né, e por ter assistido até o final, ficar até 1h09, né, assistindo comigo. Então, pessoal, até amanhã, pessoal.